Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é aquele de lidos do mês, no qual eu vou falar com vocês sobre as minhas leituras do mês de novembro e sobre as minhas leituras em andamento e sobre o que eu pretendo ler em dezembro, que é o último mês do ano. Gente, eu estou chocada que já chegamos em dezembro de 2023, onde foi parar esse ano? Não sei, ao mesmo tempo que parece que passou muito rápido, parece que passou muito devagar e parece que eu não deu pra eu fazer nada, mas também parece que eu fiz muita coisa. Então é aquele momento do ano confuso, é momento de confusões. Se você é novo aqui no canal, chegou agora, seja bem-vindo, espero que você goste do canal. Se você gostar, não deixe de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E também já curte esse vídeo aí, deixa um comentário pra mim, me conta como foram as suas leituras de novembro e o que você precisa ler em dezembro antes desse ano acabar, porque assim você ajuda no engajamento do canal, ajuda o canal a continuar crescendo. Então vamos lá, neste mês de novembro foi quando eu entrei de férias, só que eu entrei de férias no meio do mês, então assim, do meio do mês pra frente foi ótimo. Várias leituras, consegui ler bastante, fazer várias coisas, mas antes do meio do mês eu li praticamente nada. Mas eu vou falar com vocês aqui sobre os 4 livros que eu li e sobre os 2 livros que estão em andamento. Eu comecei o mês fazendo uma leitura que eu tava muito ansiosa desde, acho que o começo do ano passado, que foi quando esse livro foi lançado lá fora, e aí no começo desse ano, se eu não estou enganada, ele veio aqui pro Brasil, ou foi no começo do ano passado? Ele foi lançado lá fora em 2021, deve ter sido no final de 2021, porque eu não me lembro mais. E ele foi lançado aqui agora no início de 2023. Estou falando dessa lindeza que é Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune, que já é um querido do meu coração, tá? Porque ano passado eu li A Casa no Marcerulho, dele, e aquele livro fez por mim o que eu não estava esperando. Eu li ele também no finalzinho do ano, que eu me lembro, e no final do ano virou um favorito que eu não estava esperando. Ele mexeu comigo de uma maneira que, assim, meu Deus do céu, eu chorei demais lendo aquela história. Eu amei todos os personagens, eu fiquei encantada por eles. Eu fiquei querendo morar naquela casa com todas aquelas crianças maravilhosas. E aí, quando saiu esse livro, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso mais do que tudo ler essa história e voltar pra esse autor maravilhoso, pro jeito que ele conta histórias. Eu tava muito curiosa pra saber se esse livro ia fazer por mim o que A Casa no Marcerulho fez, mas aí teve pessoas que leram os 2 livros e não gostaram desse, como gostaram de A Casa no Marcerulho, e eu tava com medo de eu ser uma dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu tava muito curiosa por essa história. E aí eu li e eu amei, e foi assim, tudo que eu tava esperando, porque eu já sabia da premissa da história, que é o quê? Tem um cara que se chama Wallace Price e ele é um advogado que só vive para o trabalho, mas aí um belo dia ele morre. E aí quando ele morre, ele tem que lidar com essa morte inesperada, porque afinal de contas ele era muito jovem, ele estava ali no auge da carreira dele, ele não tinha nenhuma doença pré-existente, mas ele morreu. E ele se vê no velório dele e ele fica surpreso de encontrar pouquíssimas pessoas ali e aparentemente nenhuma dessas pessoas estar lamentando profundamente essa ida jovem dele para o além. Mas aí já no velório dele ele encontra uma garota ali que ele não conhecia, mas que ele vai passar a conhecer e que ela vai guiar ele para o além. Mas na verdade ela vai levar ele para essa casa maravilhosa aqui, que é a Travessia de Caronte, que é uma casa de chás. E nessa casa de chás é onde as almas recém-chegadas ao além vão parar para que elas conheçam o cara que trabalha ali, não só na casa de chás, mas também com essa questão da passagem das almas para o além, que se chama Hugo. E ao chegar nessa casa, o Wallace fica, obviamente, meio biruleibe das ideias. Ele fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Como assim eu morri? Como assim eu tenho que ir embora? Eu não tô pronto, eu não quero ir embora, o que aconteceu? E aí ele começa a, repensar como foi a vida dele, porque ele viveu uma vida só pro trabalho e assim, ele deixou de viver, na verdade. Deixou de viver as emoções, deixou de viver um casamento importante que ele teve, deixou de viver amores, deixou de viver amizades e família, deixou de fazer coisas que ele gostava. Na verdade, ele nem sabia muito bem do que ele gostava, porque trabalho era tudo na vida dele. E aí, o livro vai ser sobre isso, sobre o Wallace nessa casa de chá, com o Hugo e com os outros personagens que vivem ali,
que vão tentar ajudar ele nesse processo. E ele pode ficar nessa casa de chá até ele se sentir pronto para abrir uma porta, que é essa porta sussurrante, e ir para o além e descobrir, né, o que tem depois, o que tem no pós-morte, porque ninguém conta pra ele o que existe, ele tem que descobrir sozinho quando ele estiver pronto. E aí, gente, a história vai pra um lugar inesperado, porque assim, eu não achei que ia ser... Eu não achei mesmo, eu fiquei surpresa de descobrir pra que lado que ela foi, mas eu fiquei igualmente encantada, maravilhada, apaixonada por esses personagens, por essa história, por esse mundo. E assim, obviamente que essa história então vai falar sobre morte, sobre luto e sobre todos os processos que envolvem isso. Então assim, é um livro que pode ser pesado pra você, então você tem que saber que é um tema muito sensível. Se você for fazer essa leitura, vá sabendo, vai com cuidado, porque talvez é um tema que você não vá saber lidar muito bem. Pra mim foi maravilhoso, porque é estranho falar isso, mas eu adoro histórias sobre morte. Não sei dizer, eu não acho que eu seja uma pessoa mórbida, mas eu gosto muito de pensar sobre isso e de conversar sobre isso, tipo, o que vem depois, né, sobre o além, sobre também, principalmente, essa questão de quando a pessoa se toca ali e vira uma chavinha na cabeça de tipo, meu Deus, como eu estou vivendo a minha vida? Ou nesses casos assim, como eu estava vivendo a minha vida? E quando a pessoa decide mudar isso, sabe? Então, essa história foi maravilhosa pra mim, eu amei demais, eu recomendo demais. Eu encontrei sim aqui a mesma sensibilidade com as palavras e com a vida e com os temas que envolvem a vida que eu encontrei em A Casa do Marcerulho. Então, pra mim, o T.J. Klune segue sendo um autor favorito, sim. Quero ler todos os livros que esse homem já escreveu e todos eles são muito sensíveis e são repletos de representatividade. Então, sério, vá ler A Casa do Marcerulho e vá ler Além da Porta Sussurrante. Vá sabendo dos temas sensíveis que são tratados nas histórias. Mas assim, se você não tiver problema com isso, e principalmente se você, assim como eu, se interessar por esses temas, não deixe de ler esse livro, porque ele é simplesmente maravilhoso. Eu chorei, eu não tava esperando e eu chorei demais lendo essa história. Mas assim, obviamente virou um favorito não só do ano de 2023, como da vida. Eu acho que vai ser um livro que eu vou querer reler várias vezes. Aí quando eu terminei Além da Porta Sussurrante, eu pensei, gente, eu quero muito pegar o calhamaço que eu já dei início, que eu já vou falar sobre ele com vocês. Mas agora eu queria ler um livro muito rapidinho, assim, muito de boa. E aí esse livro estava na minha TBR. Eu não sabia sobre o que era essa história, mas eu olhei pra ele olhou pra mim e eu falei, vou ler esse aqui, que é Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que esse livro ia contar uma história pautada na Segunda Guerra Mundial. Porque o autor, o Kurt, ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Mas assim, ele viveu a guerra. Ele foi um soldado, ele viveu no lugar em que essa história se passa, ele viveu aqueles acontecimentos horríveis. E aí ele escreveu essa história que é um pouco maluca, mas muito realista também, porque ele vai contar sobre acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, especificamente na cidade de, não sei se eu vou falar certo esse nome, tá? Dresden, provavelmente não é assim que se fala, na Alemanha, por isso que não devo estar falando certo, mas enfim. Ele vai contar sobre um jovem soldado que está vivendo lá, e que aí, esse grupo de soldado, que esse jovem, que é o Billy Pilgrim, gente, que nome esquisito, Bill Pilgrim, alguma coisa assim, tá? Esse grupo que ele está, eles são mandados ali pra Dresden, na Alemanha, que é onde acontece um bombardeio horrível. E aí vai ser contado nesse livro a história desse jovem vivendo ali essa parte da Segunda Guerra Mundial, mas também vai ser contado uma questão que vai pra ficção científica, que é a viagem no tempo. Porque esse jovem, ele está viajando no tempo a todo momento dessa história. Ele tá de boa lá na casa dele, quando ele é jovem. E aí ele viaja no tempo e vai parar nesse momento em que ele está na guerra. Aí ele tá lá na guerra sofrendo e tal. Aí do nada ele viaja no tempo e vai parar quando ele já é um senhor aposentado em casa e já está viúvo. Aí depois ele viaja no tempo e vai parar em um planeta alienígena com esses alienígenas que aparentemente estão estudando a raça humana. E aí ele, sabe, ele fica viajando no tempo. Então a história é desse jeito. Não sei se você vai achar confuso, eu adorei o jeito dessa história. Eu achei a leitura super fluida. É um livro bem curtinho, ele tem acho que umas 300 páginas.
E a história é muito envolvente, porque você fica nessa, o que tá acontecendo? O que vai acontecer? Não sei. Mas ao mesmo tempo, não é uma história que vá ser, eu acho que importante assim e lembrável, sei lá, que você pode gostar por conta, tipo, do plot twist ou de alguma coisa que acontece no final do livro. Claro que tudo é interessante, mas o mais legal desse livro e o que me fez gostar muito dele e fez virar também um dos favoritos pra mim, principalmente de ficção científica, que é um gênero que eu adoro, é essa questão de falar sobre a mente desse jovem que viveu, obviamente, um trauma pós-guerra ali, que tá tentando lidar com isso, que tá tentando levar uma vida normal, ter o seu casamento, cuidar dos seus filhos, seguir a sua profissão, mas ao mesmo tempo não sabe como lidar com isso. E ele meio que tá vivendo no automático, sabe? E é muito interessante essa questão da ficção científica, se você for pensar no sentido de isso é só uma maneira que esse cara encontrou na cabeça dele pra lidar com esse estresse pós-guerra, com esse trauma, ou realmente é uma coisa que pode ter acontecido. Não sei, eu viajei bastante lendo esse livro, mas eu gostei muito dessa história e já é um clássico da ficção científica. Eu gostei muito da escrita também e das ideias um pouco diferentes do Kurt Vonnegut, então eu quero muito ler outros livros desse autor. Se você tiver recomendações pra deixar pra mim, me conta aí nos comentários, porque eu realmente adorei a escrita desse cara e eu acho que eu vou gostar de todos os livros que eu ler dele. E esse aqui também é uma recomendação que, assim, você precisa ler. Se você gosta de histórias sobre a guerra, você precisa ler. Se você gosta de histórias de ficção científica, principalmente com viagens no tempo, você precisa ler. Histórias com alienígenas e outras formas de vida, e você precisa ler esse livro. Mas assim, sério, dê uma oportunidade um dia, porque é um livro muito, muito bom mesmo. E aí eu entrei de férias, como eu disse anteriormente, mais ou menos ali no meio do mês de novembro. E aí eu falei assim, agora é a hora de eu pegar esse calhamaço que eu estava postergando. Aí eu realmente dei entrada ali na leitura e no mundo de O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. No momento, eu passei da metade do livro, tô na página 717, 770, ia ser ótimo, né? Mas até o final do dia eu espero chegar lá. E assim, já fiz 1.412 marcações, tá sendo uma história maravilhosa, tudo que todo mundo fala e um pouco mais, que só dá pra você perceber e pegar essas questões quando você está lendo esse livro realmente. E assim, não sei por que eu demorei tanto, mas ao mesmo tempo eu acho que eu precisava estar no momento certo para fazer essa leitura. No meu caso, principalmente, estar de férias para eu poder me dedicar, assim, me debruçar sobre esse livro, que está sendo uma leitura incrível. E eu tô muito ansiosa para terminar, mas ao mesmo tempo eu não quero que acabe. Então é isso, tô amando, tá? Não vou falar sobre a história aqui, principalmente porque eu estou gravando um vídeo de leitura exclusivo para esse livro e ele deve sair agora no meio de dezembro, mais ou menos. Não sei quando eu vou terminar ele, assim, falta um tanto bom, né? Umas 500 páginas aí quase, então deve demorar um tantinho ainda pra ler ele, principalmente porque eu estou intercalando com outras leituras. Mas eu passei boa parte dessa metade do meu mês de novembro lendo essas 700 páginas aqui. E assim, perfeito, tá? Expectativas já eram altas e aí elas não estão sendo frustradas, elas estão ficando mais elevadas ainda. Tanto pro final desse livro quanto para os próximos da série, que assim, meu Deus, já quero ler tudo, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Enfim, aí intercalando com a leitura de O Caminho dos Reis, depois de O Matadouro 5, agora eu não me lembro, eu acho que foi esse aqui. Eu li Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, da Beck Chambers. Esse é o terceiro livro dessa saga maravilhosa, que os primeiros livros são A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil e A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. Eu adoro que os nomes dessa saga são gigantescos, mas eles descrevem perfeitamente a história. É isso. E assim, esse livro também foi muito bom, só que pra mim eu ainda prefiro o primeiro e o segundo. E aí, entre o primeiro e o segundo, eu não sei decidir, os dois são perfeitos. Esse aqui não foi perfeito pra mim, porque eu não gostei muito de alguns personagens, nem tanto do andamento da história e sobre o que ela falava. Mas ainda assim é um livro muito bom. E a escrita da Beck é maravilhosa. As histórias dela são incríveis, porque assim, ao mesmo tempo em que ela detalha bastante sobre essa questão da vida espacial e de
né, como seria se a humanidade daqui muitos anos após tornar a Terra inabitável para a raça humana, fosse viver aí nas estrelas e encontrasse outras raças alienígenas aí para conviver nessa comunidade galáctica. Ela faz isso, mas ao mesmo tempo ela também trata muito bem das questões humanas e ela vai para um lado muito emocional em todas as histórias dela e eu adoro isso. São histórias que sempre mexem muito comigo, então ainda assim, por conta disso, eu recomendo muito esse livro e essa saga como uma totalidade, apesar de que eu ainda não li o quarto livro, mas agora estou ansiosíssima para lê-lo, porque eu gostei muito desse livro, eu só não amei, não foi perfeito pra mim, eu ainda prefiro o primeiro e o segundo, mas eu ainda gostei muito, entendeu? Então assim, recomendo bastante. Eu não vou falar muito sobre o que se trata esse livro, porque ele é o terceiro dentro de uma saga, e apesar de essa saga não ter muita continuidade entre um livro e outro, ainda assim, esse livro tem uma certa ligação com o primeiro, mas ele vai para um outro lado também, que é sobre essa comunidade humana que vive ali nas estrelas, mas nesse livro especificamente sobre uma parcela ali da humanidade que vive em um lugar chamado Frota do Êxodo, que são naves só de seres humanos, e aí vai tratar sobre questões éticas e morais e questões humanas mesmo da vida, de tipo, principalmente fases da vida. Vai tratar de quando você é adolescente, o que você faz da vida, quando você é adulto, quando você já é uma pessoa mais idosa que está vivendo a velhice. Vai falar sobre as relações de trabalho, mas também sobre as relações amorosas e familiares. Então você vai falar de muita coisa nesse livro, assim como nos dois primeiros. Só que esse vai tratar mais da relação humano com humano ali, enquanto os dois primeiros livros tratam muito sobre humanos e alienígenas vivendo em conjunto. E depois, o último livro que eu li completamente no mês de novembro foi essa maravilhosidade que é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. E assim, meu Deus do céu, esse livro acabou comigo, eu amei, 5 estrelas favoritado, sabe? É isso. É isso e isso descreve perfeitamente. Esse livro é a autobiografia da Maya Angelou. Na verdade se chama Marguerite M. Johnson, mas é uma coisa incrível, porque eu acho que eu nunca tinha lido uma autobiografia, pelo menos não tão completa assim, e não em um tempo em que eu me lembro, então se eu li faz muitos anos, mas eu tinha um certo receio de ler autobiografia, sabe? Eu achava que seria uma coisa muito jornalística e que talvez eu não fosse gostar no momento que eu estou vivendo, ou que, sei lá, eu precisaria estar com muita vontade de saber absolutamente tudo sobre a vida daquela pessoa pra ler uma autobiografia, sabe? Mas esse livro me provou que eu estava errada, porque é incrível. A escrita da Maya é uma coisa super poética e emocionante e intrigante, mas assim, ao mesmo tempo em que é leve, por conta da maneira que ela escreve, ela consegue tratar de temas super pesados. E aí, quando eu postei sobre esse livro lá no Instagram, alguém falou uma coisa que faz muito sentido, que é: essa é uma daquelas histórias mais horríveis, mas que foi contada de uma das maneiras mais bonitas possíveis. A vida da Maya foi extremamente sofrida e repleta de preconceitos e violências de todos os modos possíveis e imagináveis, desde quando ela era uma criança que vivia com a avó dela lá no sul dos Estados Unidos, até para quando ela estava na adolescência e entrando para a fase adulta, quando ela foi morar com a mãe dela lá no norte dos Estados Unidos. E mesmo assim, mesmo ela passando por tantas coisas horríveis, ela conseguiu mostrar o quanto a vida dela foi linda e foi importante, e o quanto ela estava cercada de pessoas maravilhosas que fizeram ela se tornar essa mulher forte e livre, independente, incrível, que foi a Maya Angelou. E assim, como é uma autobiografia, eu não sei se seria spoiler eu falar sobre o que é contado aqui, mas ao mesmo tempo, se você quiser muito ler esse livro, o que eu acho que você deve fazer em algum momento da sua vida, quando você se sentir pronto, talvez por conta dos temas que são retratados aqui, eu não vou adentrar em detalhes aqui, não vou falar sobre as coisas que aconteceram com ela, porque eu quero muito que vocês leiam esse livro, mas é isso, sabe? É a história da vida dela, desde quando ela era criança
até quando ela começou a entrar ali na fase adulta. E ela vai contar absolutamente tudo aqui, de uma forma muito bonita e poética, como eu disse. Então, assim, é um livro sensacional, tá? Todo mundo precisa ler em algum momento aí pra você conhecer mais sobre a vida dessa mulher incrível, mas também porque é um daqueles livros que marcam muito a gente, sabe? Eu acho que, assim, é um daqueles livros que podem mudar a sua vida por diversas questões, seja por você se ver nessa personagem, seja por você poder enxergar as outras pessoas e a vida delas com mais empatia, seja pela inspiração que essa mulher foi e continua sendo através dos anos aí. E assim, meu Deus do céu, foi incrível. Eu preciso ler mais coisas que a Mai escreveu, porque a escrita dela é maravilhosa. E, meu Deus, esse livro também... Esse mês foi muito bom. Muitas leituras aí 5 estrelas que viraram favoritas da vida. E só pra concluir aqui, eu acho que, sei lá, no penúltimo dia do mês eu comecei a ler O Processo do Kafka, porque esse livro estava aqui na minha TBR pro final do ano. E aí eu sabia que não ia dar tempo de terminar ele, mas eu queria começar um outro livro. Não sei dizer porquê, né? Podia ter só seguido lendo O Caminho dos Reis, que já tá passando de bom, mas não, eu fui lá e peguei outro livro. E assim, eu tô adorando essa leitura. Eu tô na página 70, mais ou menos ainda, exatamente na página 70, e eu estou adorando essa leitura. Do Kafka até hoje eu só tinha lido a Metamorfose, que eu também amei. Esse aqui parece que vai ser bem diferente, pelo menos não parece ter toda aquela loucura de A Metamorfose, mas tá sendo muito interessante também. E aí vocês vão ver eu falando sobre ele nos vlogs de leitura desse mês de dezembro e também no final do mês quando sair o Leituras de Dezembro. E essas foram as minhas leituras incríveis do mês de novembro. E assim, a minha TBR de dezembro está gigantesca, mas tem alguns livros que são certeza que eu vou ler nesse mês. Entre eles estão O Processo e O Caminho dos Reis, que eu pretendo terminar. E aí eu vou mostrar mais 6 livros aqui que provavelmente eu não vou terminar nesse mês de dezembro, todos eles, mesmo estando de férias, mas eu vou tentar. O primeiro é Temporada de Ossos, da Samantha Shannon. Eu não sei sobre o que se trata essa história, só sei que é uma fantasia. Também não sei se é uma fantasia mais juvenil ou mais adulta, não sei de nada, tá? Eu só sei que eu vou ler esse livro agora. E sim, ela é a mesma autora de O Priorado da Laranjeira e... eu quero muito ler aquele livro, mas eu tenho esse aqui e eu preciso ler esse livro, então vou ler ele antes de adquirir e ler O Priorado. Também vou seguir com a minha leitura de A Sociedade do Anel, do Tolkien, que assim, eu só literalmente comecei, ainda nem terminei o prólogo, tô na página 46, mas eu achei melhor tentar terminar O Caminho dos Reis antes de entrar nessa história. Faz sentido? Não sei se faz sentido só pra mim ou se não faz sentido nenhum. Eu decidi fazer isso porque são 2 histórias de fantasia mais pesadas e robustas, assim, e que mas principalmente que eu quero dedicar muita atenção e tempo. E aí eu acho que eu não consigo fazer as 2 ao mesmo tempo. O próximo livro é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Eu nunca sei pronunciar o nome dessa mulher, tá? Mas esse aqui eu preciso ler esse ano, ele nem é tão grande, ele eu acho que tem umas 400 páginas. Comecei a ler ele há uns anos, quando eu adquiri esse livro, mas eu nunca dei prosseguimento, não sei porquê, tá? Realmente não consigo saber porquê, mas eu tô louca pra ler ele. E talvez não tenha nada a ver, mas como eu li Eu Sei Porque o Pássaro Não Canta na Gaiola agora, eu quero ler mais ainda esse. Não tem nenhuma relação, eu sei. Um fala sobre a guerra e o outro não, mas assim... não sei porquê. Eu pensei, mulheres fodas escrevendo histórias incríveis. É isso que eu quero ler. Eu quero muito conseguir reler A Cidade de Bronze, da S.A. Chakraborty. Eu já li esse livro faz uns 2 anos e eu tenho o 2º e o 3º aqui, estão aqui na estante, ó. E eu nunca li o 2º e o 3º. Então agora eu quero reler esse pra ler o 2º e o 3º e não ter desculpa mais. Eu quero também muito tentar ler O Homem Duplicado, do José Saramago. Eu já comecei esse livro, parei aqui, ó, na página 88, só que aí eu vou recomeçar ele, obviamente, porque eu sei lá, faz uns 2 anos também que eu comecei essa leitura e nunca mais terminei. Mas eu quero conseguir ler ele agora. E esse aqui eu vou ler, tá? Porque eu não li ele em novembro, que é O Jogo Perigoso, do Stephen King. Eu queria ter lido ele em novembro, mas eu enrolei tanto que eu não li. Eu tô enrolando pra ler esse livro, eu sei. É porque eu tenho medo dele. E aí são esses, tá? E eu já falei demais, muitos livros, é isso. E assim, as minhas compras da Black Friday não acabaram de chegar ainda. Quando elas acabarem de chegar, eu vou gravar um unboxing e postar aqui no canal. Então, se você quiser ver,
como eu falei, ative o sininho das notificações aí pra você não perder esse vídeo quando ele sair, tá? Espero que cheguem logo, mas tá demorando pra caramba, não sei porquê. E assim, agora em dezembro também é pra sair uns vídeos bem legais, aquela coisa de melhores do ano e metas e etc. Então se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, me acompanha por aqui, me acompanha no Instagram também se você quiser, vou deixar o arroba aqui, que é Júlia e os livros, e também tem o link pra ele, pro meu Scooby e pra tudo aqui na descrição do vídeo, então vai lá dar uma olhada. E é isso, gente, vou ficando por aqui, já falei demais, espero que você tenha gostado de assistir o vídeo. Muito obrigada pela companhia de sempre, um beijo e até a próxima!